Então, a gente está falando sobre isso, sobre empreendedorismo, e eu costumo falar que a gente precisa mudar o nosso algoritmo interno, não só virtual. Maravilhoso, porque gente. Porque o virtual só muda se a gente mudar. Sim. Nas nossas atitudes, na nossa casa. E o que é mudar o algoritmo? É a maneira como a gente percebe e olha o mundo. O que a gente consome, né? Então, a gente tem essa necessidade, por conta da reparação histórica e de tudo que hoje a gente vê como absolutamente essencial no Brasil, né? Por conta de toda a colonização, a gente precisa começar a consumir o trabalho e o serviço dessas pessoas. Com certeza. Né? Então, as mulheres negras, elas aparecem, acho que é a Djamila Ribeiro que fala muito sobre isso, né? Como o outro do outro, né? Que numa pirâmide ocupa a escala assim, mais baixa assim, da sociedade, porque quem é tido como, aliás, quem é o mais privilegiado, né, é o homem branco. Sim. Que é o que tem a prioridade em tudo que... Mais uma vez o eurocentrismo, né? Porque é isso, né? Tudo que foi construído, né? Até então como o mainstream, né? O comum na sociedade. O comum, isso. A gente toma isso como o comum, sendo que o que é comum para você é muito diferente, e aí, né? É como se fosse uma linguagem universal que é a dele. Todo mundo segue essa linguagem. Tudo que a gente estuda, né? Em livros de história, né? Especialmente academia, Nossa, né? Eu acho que academia é muito... infelizmente, né? Tá muito... É um caminho mesmo da gente aqui valorizar e colocar cada vez mais todos esses nomes, porque são justamente isso, quebrar toda essa referência bibliográfica extremamente eurocentrada, as né? Histórias que nos contam, né? Que é a história que nos conta. E aí a gente fica tão contaminado que é isso, a gente acha que essa é assim que o mundo se fez. É assim. É assim que a história foi escrita. O Brasil foi descoberto. Isso, então assim, é uma coisa que exatamente remonta a muitos coisas profundas sobre a nossa própria existência aqui comum, né? Aqui como cada um tem a sua crença, mas espiritualmente como humanos nesse plano, né? Então é uma coisa que realmente remonta muito a gente redescobrir essa essência, né? E aí isso só vai partir a partir dessa iniciativa. Exatamente. Porque não adianta, a gente vê muito um discurso, uma narrativa que é comum, assim, mas não tinha como saber, né? Votei em Bolsonaro, mas não tinha como saber que o cara não ia fazer tudo. É claro que tinha. Era só ser um pouquinho mais, né? Sim, querida. A gente exatamente, essa força, eu até vi que você fez um conteúdo recente, até baseado numa experiência de ritual, a força da raiva, né? Uhum. E como que isso também é o que move no sentido de transformação, porque é isso, né? O que você falou não é ficar nessa demagogia do que é o incentivo, do que é a inclusão social. A gente até fez um podcast aqui com uma convidada justamente falando sobre essas falácias que o marketing se apropria em cima de causas sociais que são autênticas e são válidas, para você acreditar que isso está acontecendo de fato, uma valorização do mercado, dessas empresas. Mas não, tem muita gente querendo só ganhar dinheiro em cima disso. E não de fato consumindo, né? De quantas mulheres pretas empreendedoras você consome. É isso, é você ser uma coisa prática, né? Você realmente colocar isso como um exercício desse empreendedorismo, né? Porque uma coisa que a gente fala muito aqui é exatamente disso. Não é ficar aqui, né? O objetivo maior que eu acho que a gente tem, né, para construir o empreendedorismo feminino mais igualitário é justamente isso, através de ações, de parcerias, de movimentos, né, não só de você ficar falando bonito ou querendo dar uma impressão de inclusão de consciência, porque só a consciência hoje já não é suficiente, é preciso agir, né, e se responsabilizar em fazer parte, né, dessa mudança. Exatamente. Também, né? Nós como mulheres brancas, empreendedoras que estão num lugar de privilégio, a gente tem que reconhecer exatamente isso, né? E a partir disso que eu acho que é construir essas pontes,
né? Sim. Porque é aí que a gente justifica a nossa existência aqui também, né? E é um caminho, é um trabalho árduo. É um trabalho árduo. Né? Porque todo mundo foi muito domesticado a pensar as coisas de um jeito só, a consumir de uma determinada maneira, e isso leva a gente à exclusão, à rejeição. Isso, é uma bolha. É uma bolha, né? É uma bolha. E isso que você tá falando das mídias sociais é tão incrível, porque você faz, né, esse trabalho de pegar esses conceitos como um algoritmo interno, né, e transformar isso numa revolução. Porque é justamente isso, né? Essa forma de você nomear é justamente para quebrar também esse status eurocentrado, americanizado, também aí entram 1000 influências, mas assim, dessa questão do uso das mídias sociais, né? De quantas mulheres pretas que você segue, de quantas você compra. Eu fiz um artigo também no Dia do Empreendedorismo Feminino questionando isso, de quantas mulheres empreendedoras a gente consome. Porque é lógico que, se você for perguntar para um círculo, né, de pessoas próximas, de amigas, até que nem são empreendedoras, elas seguem muito mais mulheres influenciadoras gigantescas, que tem a marca de maquiagem, que tem a marca de roupa. E isso que você fala da maquiagem me trouxe um insight aqui só para, né, pontuar essa questão de como a gente é induzida a consumir, achar que isso é o normal de consumir, essa questão de maquiagem, né, de marcas de maquiagem que são lançadas hoje por influenciadoras. É assustador o volume de marcas que são lançadas, né, atualmente, e o quanto que a gente precisa desse produto físico, de fato, nas nossas vidas, como um instrumento, né, de um bem de consumo, né? A gente tá falando, é o que você falou, tem tantas coisas importantes pra gente falar e pra criar, e essas mulheres deveriam também ter essa consciência, mas tá tudo dentro de uma lógica capitalista, de vender, né, a maquiagem, de vender o resort lá, que nem você falou, o retiro espiritual, de vender a roupa, de vender a palestra, porque aí a gente também começa a ver muito conteúdo gourmetizado, né, de maneira intelectual, para você falar, não, eu faço parte ali do grupo de estudo das mulheres empreendedoras, das gestoras. Gente, não passam de falácias, de coisas assim que estão só, né, fingindo ser uma transformação ou uma atitude interna, quando na verdade, para a sociedade como um todo, você não está fazendo nada. Você está consumindo e reverenciando a sua própria bolha. Né? Eu costumo dizer assim para as pessoas observarem, né? Observa na sua página do Instagram, por exemplo, quando você tá lá fuçando, se a cada 5 publicações, no mínimo 2 são de pessoas negras. Perfeito. Se for 2 ainda é pouco. Se for 1, então piorou. Se for 2 ainda é pouco. Quando for 3, a cada 5, pelo menos 3 pessoas negras, aí estamos no começo, né? É isso. É porque o que você tá... o algoritmo é uma resposta de como você olha, pensa a sua vida, de como você comunica, do que você pensa sobre reparação, sabe? Do quanto você valoriza a arte, a manifestação, o serviço, o que for, dessas pessoas, de nós, né? Mulheres e homens pretos. Então, isso que você falou, dessa coisa que se costuma engrandecer muito, eu passo muito por isso, porque o meu trabalho ele é bem pouco conhecido, né? Bem pouco conhecido. Talvez se eu fosse uma mulher branca, fazendo o que eu faço, já teria, sei lá, uns 30 mil seguidores, sei lá. Sim. Não sei. Exatamente. Mas bem mais, com certeza, do que eu tenho hoje. Os meus trabalhos, assim, eles são intimistas. Por um lado, isso é muito bom. Claro, tem propósito de ser também, né? Mas não é só isso. Não é só isso, porque você tem muitos. Se vocês entrarem, a gente vai divulgar aqui, né? Mas 2 canais aqui de Instagram da Karen, muitas horas de conteúdo que você já proporcionou para a comunidade, né? Muita gente. E aí, o que eu faço, na verdade... A minha intenção é iniciar um outro tipo de linha ayahuasqueira. Também uma linha independente ayahuasqueira. Legal. Então, assim, existe o Santo Daime, que é uma doutrina, né, fundada pelo mestre Irineu. E aí, dentro da doutrina, aí tem a barquinha.
pelo Padrinho Sebastião, e aí vai indo, né? E tem a União do Vegetal, e aí tem várias linhas, todas, tirando o Mestre Irineu, um homem negro, né? Mas que tem muito do cristianismo na sua doutrina, mas todas as linhas, assim, o mesmo tipo de embasamento. Certo. Né? Tirando a ayahuasca dos índios, né? O trabalho que eles fazem, com o canto que eles fazem, o chamado que eles fazem, né? Tirando o originário. Se a gente for tirar o originário, quase todas as linhas que a gente conhece, ayahuasqueiras, foram criadas por homens. Exato. Né? Assim como a a grande Umbanda maioria, também, né? Acho que a gente assim pode fazer esse paralelo, né, no Brasil. Exatamente. A Umbanda foi criada, né? Porque ela não tem quase nada do que ela era originalmente, né? Que veio dos bantus. Então foi totalmente modificado, as macumbas brasileiras foram totalmente modificadas e se tornou o que é hoje, né? Com essa miscigenação, essa coisa, essa questão toda eugenista de embranquecimento da macumba. Dos santos, do sincretismo. Aí a gente já entra para a gente já entra, né, para um outro caminho de como é isso. Isso permeou todas as nossas vias sociais, espirituais, culturais de interpretar, né, a nossa existência. Tem esse filtro, né? Então é isso que você compilou durante todos esses anos, né, dessa constatação do contexto aqui, né, junto com essa tua imersão de referências bibliográficas, de autoras, de movimentos que foram apropriados mesmo, né, por essa questão masculina, europeia, centralizada, e chegou, então, no que a gente tem hoje com o método da dolagem de instintos, né, então todo esse construto de estudos também te ajudou. Até teve um momento que você realmente chegou e falou, não, é essa cara, porque você falou, né, que você comentou, realmente ele foi se construindo o método, né, mas aí você chegou no momento em que você pariu ele de fato, né, que a doulagem de instintos nasceu, né, a sua própria doulagem com esse saudável feminino, né, aplicado em terapias e rituais, que são coisas que você já tinha como formação, que tem até outras que você está retomando, né, que com o caso da massagem, né, o estudo do corpo, enfim. Então conta pra gente, teve um momento do estalo, assim, que aí que veio o nome, que veio o método, como que foi essa construção? Teve um momento que foi no começo da pandemia. Legal. Porque eu já era terapeuta, né? Sim, então já atendia, já fazia tudo o que eu faço hoje, só que de forma meio que separada. Sem esse fio condutor, vamos dizer assim, né? Legal. E aí eu senti que era um momento, diante de tudo que estava acontecendo, acho que estava tudo muito à flor da pele, né? Para todo mundo. Sim. Né? A questão do Covid, todo mundo tendo que ficar em casa, as violências aumentando, violência contra as mulheres aumentando, violência, o racismo, assim, muito não aflorado, porque sempre foi aflorado, né? Mas a gente passou a ter mais, pelo menos eu, não vou falar a gente, eu passei a ter mais ainda noção de todas essas injustiças, sabe? Certo, ficou mais sensível a essas questões, exatamente, né? Ficou mais sensível, muito mais latente. E aí eu resolvi pegar a descolonização, né, como fio condutor e colocar a doulagem de instintos, que une toda essa bagagem do sagrado feminino, da nossa necessidade de investigar, estudar sobre a nossa ancestralidade e valorizar essa ancestralidade, né? Se olhar no espelho e gostar do que vê, né? E gostar do teu cabelo crespo, sim, sabe? E gostar da cor da tua pele, e gostar do teu formato do rosto, do teu formato de corpo, da tua barriga, de tudo que te compõe, tudo que te forma, né? E como que a gente vai traçar esse caminho? E também, dentro dessa investigação, olhar, fazer essa sondagem das histórias que a gente conta pra gente mesma. Sim. Porque é isso, você escuta, se você é imputada com tanta coisa,
que você, a hora que você repara, você já tá reproduzindo um monte. Um monte de coisa, um monte, inclusive, de preconceito, Sim. né? Um monte de... enfim, por aí vai. E aí, então, a doulagem de instintos foi esse método que foi sendo aperfeiçoado nesses 2 anos, né? Legal. Não começou como ele tá hoje. Sim, ele já evoluiu. Já evoluiu, né? Tanto que as doulandas mais antigas, assim, de 2020, se elas fizerem hoje de novo, vai ser bem diferente do que era. Que legal, sim. É uma coisa viva, né? Isso é muito autêntico, né, da tua jornada, que você também tá sempre investigando, eu sempre aprendo muito, cada post, cada conteúdo que você traz é isso, né, você abre tantas janelas, né, de questões, de possibilidades, eu acho que é isso, é a autoinvestigação, que é um termo que você também usa bastante nos seus trabalhos, né? É contínuo, né? Sim, é contínuo, acho que você falou bem, tudo que é vivo vai se transformando, né, o movimento acontece em tudo que tem vida. Exato. E a autoinvestigação, inclusive, ela é um termo que veio, acho que é até interessante falar sobre isso. Uhum. É um termo que vem do Advaita Vedanta, que é uma linha, é uma tradição que vem do Oriente, dos Vedas, né? E que estuda propriamente o último livro dos Vedas, que é o 4º livro, que é mais concreto nos ensinamentos sobre a liberação do ego. Os 3 primeiros livros das escrituras são uma preparação, e o 4º e o último é aquele, sabe, papum mesmo, né? Legal. Para o caminho dessa liberação. E o caminho começa com a autoinquirição, que foi muito divulgada por Ramana Maharshi, que acho que depois de Shankaracharya, acho que foi o maior precursor, né, do Advaita Vedanta. E eu conheci essa linha aqui no Brasil muito com professores do Neo-Advaita. Então eu ficava vendo uns vídeos, aprendendo tal. Eu achava que eu estava super mergulhando no assunto, mas na verdade era só a pontinha do iceberg. E aí, os caminhos da vida, né, me levaram para uma viagem para a Índia, que uma grande amiga me deu de presente essa viagem, e eu pude ir para um ashram tradicional de Advaita Vedanta, e nesse ashram, adivinha o que eu fui observar no ashram? Claro, eu acordava às 5 da manhã, era meditação 3 vezes por dia, ia dormir às 8 da noite. Era uma vida, e eu ficava falando, gente, eu não acredito que eu tô aqui porque eu estou tendo a oportunidade de viver só para me investigar sem nenhum estímulo. Sem nenhum estímulo. Não é uma coisa que você vai fazer meditação lá na zona sul de São Paulo e passa por um trânsito de 40 minutos para chegar lá e fazer um yoga e uma meditação e depois voltar para sua casa, sabe? Não é. Eu nunca tinha vivido e achado que fosse possível você viver a sua vida só para investigar a sua mente e tudo que você já recebeu. Todos os estímulos, tudo que você já foi domesticada. Isso. No silêncio, vivendo na floresta, na Índia. Eu até na época comentei, nossa, no fim das contas eu achei que consagrando a ayahuasca eu ia conhecer primeiro as florestas brasileiras, mas eu tô conhecendo as florestas da Índia, sabe? Eu achei muito incrível isso. Incrível. Só que aí eu tô dizendo tudo isso por quê? Porque aí, lá naquela comunidade, no ashram, acho que tinha umas 15 pessoas. Tá. Dessas 15 pessoas, eu acho que tinham umas 3 mulheres. Olha. A minha amiga que foi passar uma semana lá, né, que é a brasileira minha amiga, e uma outra moça, que eu não lembro de onde era, da Austrália, talvez. Só o resto eram todos homens e todos brancos. Gente do céu. Todos brancos. E eu ficava me questionando, né? Por isso que, de fato, não tem como isso chegar para as outras pessoas, né? Não tem como isso chegar e ser amplamente disseminado, porque as pessoas precisam trabalhar para viver, né?
Exato. As pessoas precisam trabalhar para ter comida em casa. A lógica da capitalista, aluguel. né? É o que você falou. Você não tem esse tempo de se auto-investigar, porque você tem que ter o tempo de produzir. Eu tenho que estar o tempo todo vendendo a minha hora, né? Para os outros, né? Não para aproveitando a mim mesma. E isso que você falou que é muito transformador é a questão sem estímulo, porque a gente está numa sociedade viciada em estímulos e recompensas, né? Sim. Então o tempo todo eu vou precisar de estímulo para fazer ação X, Y, Z. Um mundo extremamente disruptivo que é hoje, né? Então você estava ali num método extremamente disciplinatório ali, Total. sem estímulo, com a base do que você já viveu, Sim. como uma possibilidade da resposta dessa pergunta que você falou, por que eu tô ali, né? Tipo... E aí a autoinvestigação, que eu falo tanto, porque ninguém usava esse termo, era autoconhecimento. Sim. E eu tenho muito essa questão com as palavras, eu fiz letras, né? Então tem umas palavras assim que eu não gosto de usar quando elas começam a se tornar muito... Exatamente. Sabe? Ficam saturadas. E eu comecei a usar em 2015, comecei a usar autoinvestigação ou investigação. Por isso que eu uso essa palavra. Mas eu procuro incentivar sempre que, já que estamos nesse sistema onde tudo é estímulo, então que a gente possa se investigar dentro disso que a gente vive, sabe? Certo. E para fazer isso a gente precisa estar muito vigilante. Sim. Muito vigilante, porque tudo que passa, assim, a gente tem interesse, a gente tem curiosidade, então é uma gula, né? O tempo todo é uma fome de conhecimento, e a gente vai pesquisar uma coisa no Google, daqui a pouco tem 10 janelas abertas, que uma coisa vai puxando a outra, não, preciso ler esse livro, preciso ler aquilo. Então, assim, a gente precisa reverenciar, voltar a reverenciar o ócio, por exemplo. Perfeito. Né? Então é uma das coisas que eu coloco no método. No método Dolagem de Instintos. Não foi ensaiado, mas olha, ficou perfeito, né? Que incrível, querida. Então, o método Dolagem de Instintos, vocês estão vendo aí, né? Uma representação gráfica maravilhosa. A gente vai deixar aqui os contatos também para vocês verem. Mas é justamente, né? Hoje, né, a cara dele atual, né, como a gente acessa aí para conhecer mais sobre o projeto, tudo, né, que você justamente tem essas, né, frases, né, esses, até, eu diria até que são esses comandos internos, que é o que você deseja ativar, né, vista-se de você, né, ocupar o corpo e dar voz a Uri. Então, você realmente foi desenvolvendo, né, essa metodologia com base nessas práticas, nesses elementos sagrados que você também foi reunindo, que são essenciais nessa visão de, né, da mulher poder parir ali o seu sonho, o seu projeto, né? Você também coloca, né, que a dolagem também serve para você colocar em prática a sua rebeldia, ou seja, que nem você falou, questionar mesmo o que eu tô vivendo ali, né? Dentro do meu trabalho, da minha marca, até da minha carreira, né? Se o que eu tô fazendo ali tá tendo sentido, ou se realmente eu não, né, eu tô só, né, como você bem falou, e eu até já fiz também um conteúdo sobre isso que eu acho muito legal, dessa questão das mídias sociais e saúde mental, que a gente tá sempre, né, falando aqui, também de se questionar, é isso, é não você se consumir desse externo, loucamente, porque tem 1000 opções disponíveis, então você vai ter essa, né, você vai viver dessa overdose, muito pelo contrário, né, é um trabalho de você, escutar, né? Se escutar o de dentro e, enfim, você que tá melhor aqui pra falar do que eu. Claro, eu só tô aqui, né? Passando a bola pra você, justamente pra você poder explicar melhor pra nós, né? Esses 4 elementos que você identifica, né, na metodologia, que são para essa jornada interna, personalizada, acompanhada, que você faz com cada mulher, para que ela mesma possa parir, né, aí o seu projeto, munida, né, desses elementos. Eu costumo dizer que é para a mulher parir o seu projeto ou a sua melhor versão, mas isso é também bem capitalista. Né? Sim, já são os coach. Termos super apropriados. Isso! Não, e você como profissional de letras é isso, você já tá cansada. Por isso que é tão interessante o uso desses termos, que você já tá num outro neologismo ali, você não tá, tipo, nesse senso comum, porque eu quero ser mais aquela marqueteira, né? Que vai usar o senso comum mais uma vez, né? Mas lógico, as pessoas têm que entender, claro, não. As pessoas têm que entender, de fato, que nem você falou, até
pela questão da divulgação, né, do seu trabalho. Mas que você, justamente o que eu acho muito legal é isso, é você também tirar esse filtro dos termos, né? Acho importante a gente se ligar no significado que a gente dá para as coisas, né? E aí, ao invés de melhor versão de si, eu penso que é ajudar ou acompanhar nesse caminho de resgatar a versão mais antiga. Legal. A mais antiga, versão de fábrica. A loba, sabe? A loba véia. Demais. Aquela véia, sabe? Resgatar a véia. E aí, então, o trabalho é esse, né? O trabalho, e eu divido esse trabalho em 4 etapas principais. Né? Então, como a gente está falando desse fio condutor, que é a descolonização ou a percepção, visão decolonial, a primeira é para a colonização no jeito que a gente pensa a nós mesmas, né? Como que a gente aprendeu a pensar a nós mesmas e o mundo, assim como a domesticação relacionada à fala, né? Que a fala é a consequência, a primeira consequência do pensamento. Sim. Então, para isso, a gente investiga a voz de Ori. Que Ori, pelos estudos, né, que eu tenho feito, os caminhos, assim, comecei na Umbanda, e aí percebi que a Umbanda, na verdade, se tornou uma das mais puras e clássicas manifestações da eugenia. Sim. E aí comecei a pesquisar mais na origem, né, da macumba, dos povos bantus, iorubás, e aí Ori, para os iorubás, é a máxima representação da divindade. Não tem como a gente louvar, cultuar orixá e nenhum deus e deusa sem antes cultuar e louvar a própria Ori, que é a nossa cabeça, né? E aí, a voz de Ori eu coloco no sentido da voz da sua divindade pessoal. A sua maior bússola interna. Exatamente, né? Ouvir essa bússola e ter como âncora essa voz de Ori e não a voz da mente comum pensante, aquela que não para um minuto, né, que sempre está reportando as coisas, que sempre te liga para um passado, sempre quer evitar os traumas ou obter prazer, né? Então, é uma voz que não precisa de barganhas para existir. Mas que nem a gente estava falando, né? Das recompensas, né? Sim, estímulos e recompensas. É uma independência dessa voz, né? É uma independência. E quando a gente se liga nisso, a gente fica mais vigilante. Exato. Fica mais alerta para o que a gente está pensando e para o que a gente está falando. Né? A gente se liga mais, consegue ter esse nível de investigação. E aí, então, a voz de Ori, ela diz respeito à nossa comunicação, ao nosso relacionamento com a gente mesma. E nisso a gente vai por um caminho de assumir quem a gente é. A nossa origem, a nossa ancestralidade, né? Assumir no corpo, assumir no pensamento, na fala, né? E ocupar os nossos lugares que são de direito nosso mesmo.